Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals Brasil. Transbrasa. Aqui o futuro já é presente. E FIPS. Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos. Olá! Neste mês, no dia 30, é comemorado o Dia do Ferroviário. O transporte sob trilhos desempenha um papel estratégico na economia brasileira. É um dos modais mais eficientes para o escoamento de cargas em grandes distâncias. Com uma malha de mais de 30 mil quilômetros de trilhos, as ferrovias são essenciais para o transporte de commodities, conectando regiões produtoras aos principais portos do país, como o Porto de Santos. No Porto e Negócios de hoje, estamos mais uma vez fora dos estúdios. Hoje viemos ao escritório da FIPS, a Ferrovia Interna do Porto de Santos. Nesta edição, vamos atualizar o calendário das obras, falar sobre automação e, claro, sobre a importância do investimento em ferrovias. Neste primeiro bloco, nosso convidado é o CEO da FIPS, João Almeida. Também participa comigo o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. João, muito obrigada mais uma vez por nos receber. A primeira vez foi só o Técio, agora estamos de fato na casa da FIPS, no escritório da FIPS. Então, muito obrigada por nos receber para falar desse dia que precisa ser comemorado e de assuntos que precisam ser atualizados. Afinal, o que a FIPS promete vai trazer uma grande revolução para o Porto de Santos. Seja bem-vindo. Sem dúvida. Muito obrigado. É um prazer tê-los aqui hoje com a gente. Esse dia é um dia muito especial. Dia do Ferroviário, a gente tem que comemorar muito. Técio, obrigada mais uma vez pela parceria. Eu que agradeço o João ter recebido a gente aqui no headquarters. Exatamente. João, vou começar fazendo a pergunta. Você disse que é um dia que precisa ser comemorado. Por que é tão importante? Nathalie, o ferroviário, 100% do ferroviário é um povo apaixonado pelo que faz. Procura fazer tudo com maestria, procura fazer tudo o máximo que conseguem realizar para atender as demandas, né? E é um trabalho duro, é um trabalho pessoal de campo, pessoal de via, né? É sol, é chuva, né? Pessoal de planejamento. É uma complexidade gigante para você cuidar do sistema ferroviário, né? E nós aqui na FIPS, apesar dos 100 quilômetros, né, nós temos uma alta complexidade aqui, porque às vezes as pessoas acham que 100 quilômetros é coisa pouca, mas não é, né? Mas não é, porque nós temos aqui 52 terminais, metade disso a gente atende pela ferrovia, né? Cada um com um tipo de carga, né, Tércio? Cada um com um tipo de especificidade, né, individual, e que o pessoal da ferrovia tem que dar conta, exatamente isso. Então, é assim, e raramente a gente toma, como diz na gíria aí, invertidas, sabe? Porque o pessoal é muito bom no que faz. A ferrovia faz parte da história do país, né? Desde que surgiu até os dias atuais, o que a gente pode, aí eu faço uma pergunta para vocês dois, o que a gente pode elencar de avanço no trabalho do ferroviário? Eu acho que o primeiro ponto é a tecnologia, né? A tecnologia, ela entrou nas rotinas do porto e não diferente do sistema ferroviário. Então, muita coisa que ainda era feita, e a gente falou com o Citelli, nós vamos falar com o Citelli nos outros blocos, no primeiro programa, a comunicação era ainda de forma precária, né? Hoje você tem tecnologia e um controle das chegadas e das manobras que dá mais clareza, diminui o nível
de risco, né, de acidente. Da segurança, da previsibilidade. Exato. Então, tudo isso, e obviamente é isso que faz os números performarem do setor ferroviário, ou seja, tecnologia é um ponto que não só atende outros setores da economia, mas o setor ferroviário hoje bebe desse princípio, como o porto também, né? Quem é o trabalhador ferroviário nos dias atuais, João? Olha, você sabe que a demanda por gente especializada é muito alta, né? E para você formar um ferroviário, você leva muitos anos, muitos anos. Então, é uma mão de obra que quando a gente vai para o mercado, está sempre em falta. Então, os cuidados que a gente tem que ter com as pessoas, né? Realizar ação de treinamentos, qualificação, né? É muito grande. E a manutenção dessas pessoas conosco, né? Então, o ferroviário hoje ele é um cara muito procurado, né? Com grandes oportunidades de empregabilidade, não só na FIPES, mas nas nossas associadas também, né? De maneira geral. E é um pessoal imprescindível para o dia a dia na logística brasileira. É impressionante que esse pessoal consegue fazer no dia a dia, sabe, Nathalie? É mais uma categoria que a gente fala, né, que tem vaga, tem oportunidades que são altamente rentáveis e hoje com um nível de segurança para a execução do trabalho muito maior, né, Tess? Sim, eu digo que o porto bebe da ferrovia e vice-versa, né? Eu até comento que existem certos tipos de fixação de demanda em complexos portuários que é de origem ferroviária, ou seja, eu batizo como fixação da ferroportuária. Então, porto produtivo, porto que opera grandes quantidades de cargas, necessita da ferrovia. Então, é uma relação umbilical entre a área produtiva e aí nós estamos falando de tudo. Estamos falando do agronegócio, estamos falando do setor mineral, as próprias celulose, né, que a gente já mencionou várias vezes, são carregamentos que demandam volumes, são densos, né, e a gente, obviamente, incentivando e dando mais capilaridade ao setor ferroviário, você, de fato, tira esse caminhão da estrada que não é necessário percorrer longas distâncias. Então, eu digo que tanto esse colaborador, né, que opera a ferrovia, seja em todo o trajeto, como o colaborador que está dentro do porto, né, descarregando essa carga e colocando dentro do navio, todo mundo está no mesmo barco ou no mesmo trilho. Ou no mesmo trilho. Trabalhando junto, né? Então, eu acho que, e a gente fala muito aqui no Porto Negócios, a demanda pela mão de obra no setor portuário. Tá? O João traz para a gente as mesmas dores que a gente tem no setor portuário, da necessidade de ter mais gente qualificada e trabalhando nesse ofício. Dentro de uma análise sob a ótica do Porto de Santos e sob as necessidades e gargalos que ainda existem no Porto de Santos no que tange a ferrovia, em que momento, na tua avaliação, está o maior porto da América Latina? Eu acho que a FIPES foi um divisor de águas, né? Primeiro pelo modelo, de você ter todos os operadores ferroviários dentro da mesma, como associados na mesma estrutura. Um condomínio que deu certo. Exato. Onde todo mundo quer a mesma coisa. Joga o mesmo jogo e a eficiência do meu concorrente garante a minha eficiência. Sem dúvida. Acho que esse é o grande ponto. Então, e os números, né, que estão sendo performados pela FIPES desde a sua reinauguração, deixam claro que de fato, o modelo mostrou para que veio e Santos está no caminho certo em termos de investimento ferroviário, né? E com uma agenda bem agressiva aí de obras e de investimento, e não só investimentos em obras, né? Eu acho que o João pode trazer também mais informação, investimento na melhoria operacional. Isso é um ponto importante, ou seja, eu aumento capacidade, aumento peras, pátios de manobras, ou seja, eu crio uma capacidade real física e melhoro a operação e crio uma nova capacidade operacional. São dois movimentos. Até porque dentro do PDZ lá em 2020 a gente já tinha uma meta agressiva, né, de movimentação pela ferrovia e, sem dúvida nenhuma, uma meta que não vai parar de crescer, né, João? Sem dúvida, Nathalie. Lá em 2020, o Tércio ainda estava na autoridade portuária, né? Então ali teve um início
de uma mudança estruturante no modal ferroviário em Santos, né? E aí apareceu a FIPS, né, para suceder a antiga Portofé, e nós entramos com outro modelo, né, de investimentos pesados, né, e principalmente aproximação com os terminais, aproximação com os stakeholders, porque é uma relação de confiança. Sem dúvida. Né? Então, informações que a gente necessita dos terminais, né, a gente precisa obter para fazer aquele planejamento complexo que eu falei no começo da conversa. Né? Até porque o Porto de Santos é multipropósito, né? Sem dúvida, sem dúvida. E o retorno da informação para os terminais também é muito importante. Então, o Citeri vai falar mais adiante, mas o 2024 foi totalmente assim, foi disruptivo. Batemos vários recordes, descargas em terminais com alta capacidade, com eficiência, né? Então a gente está no caminho certo. Né? Então agora é continuar com as obras, que todas elas estão dentro do cronograma, né? E estamos entregando aí. Dentro das obras e do que já foi entregue, é possível mensurar já os impactos positivos, João? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Esse ano, por exemplo, nós teremos aí algo em torno aí de 10%, 12% a mais de movimentação de carga em relação a 2024. Tá? Então isso está muito relacionado, claro, com as obras que a gente já realizou, né? Mas também está muito relacionado com mudança na gestão, mudança de como você enxerga o teu negócio e como os stakeholders também enxergam o teu novo negócio, né? Porque agora é uma situação nova, né, Tércio? Né? Então a gente precisou apresentar a companhia para todo mundo, sim, né? Ganhar a confiança. Balançar a árvore, não só a nossa, mas deles também, sim, e começar a expor deficiências e eficiências do sistema como um todo. Então, o resultado é o que a gente está tendo. É isso. Quando a gente fala de um aumento de eficiência de 10% a 12%, a gente pode imaginar que isso tem um impacto direto, por exemplo, na questão da sustentabilidade. Se a gente tem mais carga chegando por ferrovia de longas distâncias, nós temos menos emissão de CO2 na atmosfera. Sim, é notório, né? Porque eu dependo menos do rodoviário. Porém, o agro responde à mesma altura. Então, o que a gente aumenta de eficiência em termos de transbordo ferroviário, teoricamente eu não consigo tirar ele da estrada, porque o aumento real da produção brasileira, né, do agro brasileiro, ele cresce a 2 dígitos. Né? A questão agora é esses 10% virarem 20%, virarem 30%, exatamente, e a gente conseguir aumentar esses números em Santos. Importante dizer que Santos tem um paradigma sustentado hoje entre 70% a 80% transporte ferroviário, né, dependendo do terminal, 20% a 30% rodoviário. Outros portos, o número é inverso. É inverso. Né? Então, o setor ferroviário ele precisa fazer outros investimentos em outras malhas, mas eu digo assim, a malha paulista e o que chega hoje de carregamento em Santos pelas 3 operadoras e é operado pela FIPS, a gente está indo numa linha declaradamente sustentável e mais, né? Porque é sustentável do ponto de vista de redução de carbono, sim, mas também de custo sem dúvida, de transporte. Né? Sem então, dúvida. Quem ganha isso no final do dia é o agricultor, né? Porque você tem um preço melhor pago pela soja, pelo milho operado em Santos, comparado com outros portos. Portos que operam muito no rodo acabam deixando algum recurso aí na mesa. A soja ela é remunerada, sim, a menor do que é com certeza remunerada aqui em Santos. Para a gente encerrar, João, como é que tem sido o diálogo com a Autoridade Portuária de Santos? Olha, Nathalie, a gente tem tido um diálogo muito transparente, com muita clareza, a gente mostrando aonde a gente tem que chegar e principalmente cumprindo as regras de governança e as regras contratuais. Né? Então, a gente está muito afinado com eles, né? Não só com eles, mas com a própria NTT, ANTAC. Sim, os órgãos reguladores, os órgãos reguladores, né? Porque eles agora, eles nos auditam e nos fiscalizam em conjunto, né? Sim. Então, a responsabilidade só subiu, mas a gente está dando conta, a gente está conseguindo entregar tudo aquilo que é exigido da gente. Para a gente fechar esse bloco, eu queria que você deixasse um recado para os ferroviários. Parabéns pelo dia de vocês hoje. Tenho um orgulho gigante de estar aqui com vocês.
A profissão de ferroviário, ela está impregnada na alma da gente, né? Então, muito obrigado por todo o esforço, o trabalho de vocês e podem contar comigo. É isso, a gente faz um rápido intervalo e volta para o segundo bloco, direto do escritório da FIPS, a Ferrovia Interna do Porto de Santos. Não saia daí, até já! Estamos de volta, direto do escritório da FIPS, a Ferrovia Interna do Porto de Santos. Nesse segundo bloco, a gente vai conversar com o Rafael Hipólito, ele que é diretor administrativo financeiro da FIPS. Também está comigo o nosso diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Rafael, seja muito bem-vindo ao Porto Negócios, obrigada por nos atender e falar um pouquinho sobre essa questão tão importante da gestão compartilhada para os resultados que precisam ser alcançados. Seja bem-vindo. Obrigado, Técio, Nathalie, pelo convite, pela honra de receber vocês aqui na FIPS. É um prazer. Vou começar com a pergunta que eu acho que é a mais importante. Como essa gestão compartilhada entre Rumo, VLI e MRS tem contribuído para a ferrovia e para as obras estruturantes que precisam ser realizadas para maior competitividade do Porto de Santos? Esse projeto da FIPS ele trouxe uma inovação, né? A gente conseguiu reunir 3 grandes ferrovias que têm as suas áreas de captação de cargas e até em alguns momentos são até concorrentes nessa captação de carga para serem parceiras aqui no Porto de Santos. Por quê? Porque a gente precisa garantir que o sistema Porto-Ferrovia seja eficiente. Então, o objetivo da FIPS e dessa parceria é garantir que o resultado do todo ele prevalece sobre o resultado individual. Quando a gente faz isso, a gente ganha eficiência, a gente viu que os números de 2024 já mostraram isso. Então a gente quebrou alguns paradigmas, né, que se tinha no passado e essa parceria vem funcionando muito bem estruturada, com uma governança muito bem estabelecida e com todos satisfeitos. A gente trouxe os terminais para próximo da ferrovia e o sistema portuário, acho que ganhou muito com essa parceria. Técio, quando a gente fala do Brasil, nós somos um país de dimensões continentais e que fez uma escolha lá atrás de ser rodoviarista e que sucateou muito a sua malha ferroviária. Brasil afora, esse modelo da FIPS que deu tão certo aqui, poderia ser replicado para que a gente pudesse, de repente, agilizar questões que são históricas em outras regiões e que impactam a economia de uma maneira geral? Eu acho que o modelo da FIPS para Santos ele é sui generis e se aplica, no meu entendimento, primordialmente a Santos. Por que motivo? Né? Em Santos você chega com os 3 operadores ferroviários. Isso é um diferencial que outros portos você não tem essa característica, essa condição. Né? Então você tem, por exemplo, a FCA operada basicamente pela VLI, você tem, por exemplo, a Malha Sul, né? A Rumo opera 100% da Malha Sul. Então essa presença de você ter um único concessionário alimentando outros portos difere dessa modalidade que nós temos aqui em Santos, dos 3 chegando aqui. Então, esse cenário de replicar o modelo santista, né, para outros portos, ele passa por uma prerrogativa que é justamente aumentar a capilaridade da malha ferroviária brasileira para que os concorrentes de fato operem nessa mesma malha. E consigam operar com 100% da sua capacidade. Além disso, você revitalizar boa parte dessa malha, né? E obviamente criar novas malhas. Então você tem investimento, por exemplo, a Transnordestina está sendo aí quase saindo aí nascendo, né? Chegando em Pecém, que é a primeira pernada, tem uma segunda pernada até Suape, em Pernambuco. Começa a ter novos investimentos ferroviários. Tem outros investimentos acontecendo no Brasil afora, muitos às vezes por autorização, né? Outros aí tentando sair do papel como a Ferrogrão, que vão melhorar a malha ferroviária brasileira. Mas a malha ferroviária brasileira está muito além de chegar a ter uma cobertura para replicar esse modelo em outros portos, né? Agora, o modelo em si da FIPS, ele é de sucesso, ele pode ser replicado
com outros objetos, né? Mas o uso compartilhado de uma infraestrutura por empresas concorrentes, que depende o bom para você é bom para mim, aqui encaixa. Então, quando a gente enxergar outros ativos de infraestrutura, e não me resumo ao porto, se aplicar esse modelo, dá certo. Dá certo, a gente já mostrou que dá. Como é que essas novas concessões podem contribuir, de fato, para um transporte ferroviário mais sustentável? Nós falamos no bloco anterior com o João Almeida sobre o resultado já alcançado com as primeiras obras entregues, de 10% a 12% de aumento, né? Como que as novas concessões podem, de fato, contribuir para a questão da sustentabilidade, que é tão importante? Bom, ligar o agronegócio aos portos, ligar o setor mineral aos portos, no transporte ferroviário, naturalmente, já resolve essa equação, né? O grande ponto é que o nível de investimento ele é muito alto, né? E o grande ponto é como é que essa conta fecha, né? Até estico aqui o questionamento, né? Pensando em finanças, né? Pensando no investimento por quilômetro construído, o quilômetro revitalizado, como é que a FIPS tem gerenciado, tem né? gerenciado, inclusive com os associados, né? Porque se os associados fazem investimento serra acima, sim, precisa ter um investimento serra abaixo para responder esse investimento. E aí meu questionamento é como a FIPS está olhando o nível de investimento, a resposta ao investimento e, obviamente, entendendo que as associadas é que aportam esse investimento no sistema, né? Eu acho que o modelo da FIPS ele já foi pensado e planejado focado nisso, né? O que acontece com o investimento em ferrovia, investimento em infraestrutura em geral? Ele é de intenso capital, então ele precisa de duas variáveis que são muito importantes. Longo prazo para se viabilizar e segurança jurídica. Porque se você não tem isso, você não consegue atrair o capital, porque é um negócio de retorno no longo prazo e você tem que correr menos risco por isso. Então, toda a reformulação que foi feita no modelo regulatório, esse contrato da FIPS, ele estendeu para 35 anos a possibilidade de retorno desses investimentos, que eles também foram viabilizados porque eles casaram com a renovação de concessão das ferrovias, das malhas. As nossas associadas também estão, duas já fizeram, MRS e Rumo, a VLI está agora em fase final, de estender seus contratos, ou seja, deu um horizonte maior para que esses aportes pudessem ser feitos. E a gente conseguiu garantir no contrato da FIPS investimentos robustos, obrigatórios, e eles só puderam ser viabilizados porque a gente tinha essas duas condições, um contrato muito maduro, muito robusto, muito transparente e prazo para amortização do investimento. Então, funciona muito bem. O quanto essas parcerias público-privadas podem, de fato, incentivar investimentos que são necessários, Tércio? Bom, o fato de você ter contrato em longo prazo, você consegue amortizar esses investimentos que não são poucos, né? Então, quando a gente faz um cálculo, por exemplo, para a correia transportadora, que é muito mais... o montante de investimento é muito menor do que um quilômetro de trilho, a gente já fica eu preciso de 30 anos de tempo de contrato. Então, imagina você revitalizar 100 quilômetros, né, investir 100 quilômetros de parte de manobras dentro do Porto de Santos, você precisa ter prazo, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo a previsibilidade da carga. Eu não acho que seja um problema, porque o Brasil tem um mix hoje do agronegócio e o mercado internacional depende tanto do agro brasileiro que você vai ter carga para rodar em cima desse trilho e ter esse pagamento, esse payback, né, dos investimentos. O que eu fico preocupado, na verdade, é como é que a gente consegue conectar replicar os modelos de Santos, ou seja, hoje você tem um corredor de exportação de Rondonópolis para Santos, que é uma máquina de produtividade. Sim. Né? A gente tem que pensar nesses modelos para outros portos também. Né? Aí eu faço assim, nós estamos aqui em Santos, não tem que vir tudo para Santos. Né? Eu acho que a gente tem... Dá para capilarizar. Dá para capilarizar, você tem demanda espalhada em todo o território. Existe uma fronteira agrícola no Mato Piba crescendo ali para o Arco Norte.
né? Os portos do Norte e Nordeste precisam estar preparados para reduzir os tempos de demurrage, melhorar sua capacidade operacional e melhorar sua malha de acesso, né? A Transnordestina está saindo do papel. Até que enfim, né? Demorou, né? Mas com investimento privado. Sim, né? sim. Então, assim, e aí você tem capital privado, tem dono da carga, você tem um negócio, né? Mas o governo precisa garantir estabilidade jurídica, né? E tempo, né? Tempo contratual é importante. O Brasil tem amadurecido nesse sentido, na opinião de vocês? Tem bastante. Eu acho que nos últimos anos a gente teve modelagens regulatórias muito mais modernas do que a gente vê aqueles contratos da década de 90, né? E modernas para os dois lados. Eu acho que para o interesse público a gente conseguiu colocar obrigações nesse contrato muito mais detalhadas, muito mais rígidas, que mostram o benefício público, né, de um ativo público concedido, como também do lado do investidor privado, você ter essa relação de longo prazo, você ter garantias de estabilidade é importante para viabilizar. Então, eu acredito que sim, está muito mais moderno, inclusive legislação nova agora permitindo, abrindo o mercado para as autorizações. Então, novo marco regulatório. Novo marco permite que você traga novos players sem uma burocracia tão grande para poder colocar um projeto, seja ele greenfield ou brownfield de pé, você permite aí que o mercado privado atue, é uma sinergia com o poder público que determina, obviamente, algumas políticas, mas dá a liberdade para o setor produtivo também investir onde tem a demanda, que eu acho que a gente falou. Esses investimentos precisam de prazo e segurança jurídica, mas eles só acontecem se existir a demanda. Então, e o Brasil está crescendo, é pujante, então o setor produtivo sabe fazer esse encontro da demanda com a necessidade. É aquilo que a gente sempre fala, é um olhar de Estado e não mais só de governo, né? Sim, de Estado, quando você dá segurança jurídica, tempo, um ambiente regulatório saudável, né? Esse é o ponto de pensar mais em Estado, menos em governo. Fortalecer as agências reguladoras é um ponto importante, né? Quadro técnico na agência, discussão técnica, né? E ter o ambiente de negócio saudável, né? Quando a gente fala de ambiente de negócio saudável, nós estamos falando de uma economia estável, nós estamos falando de o acesso ao crédito ser feito de forma regulada, você ter crédito de fato, e tem muito capital, não só nacional, como internacional. Fundos de investimentos nacionais e muito FDI, né, que é o capital externo, querendo investir no Brasil. Né? Justamente por isso, porque você tem a tese da nossa economia, ela está dada. Né? O que a gente precisa agora é sofisticar essa tese. A tese de a gente ser um agroexportador passa, por exemplo, agora a gente requalificar o produto que está sendo colocado lá fora. Né? A gente virou uma máquina de exportar celulose, por exemplo. Sim. Né? O que a gente pode fazer além disso? Né? E a gente requalificar a economia brasileira bebendo dessa pujança que é o agro. Né? Hoje, um terço do nosso PIB é o agronegócio. A questão é, o que o Brasil está se preparando... E como está se preparando, para né? outras frentes econômicas, e aí eu estou falando de usar a inteligência artificial, você usar tecnologia, ou seja, a gente está exportando muito cérebro, Nathalie, para o exterior. Né? Tenho vários amigos que estão indo embora. Né? E o Brasil não consegue reter esses talentos. Né? Então a questão é, o que os nossos governantes estão pensando em planejamento estratégico além da logística? Né? Então aí fica aqui a provocação. A provocação. E é com essa provocação que eu encerro esse segundo bloco, agradecendo ao Rafael pela disponibilidade de nos atender e falar um pouquinho a respeito dessa concessão, desse formato de concessão que deu tão certo e tem dado resultados impressionantes. Muito obrigada, Rafael. Obrigado a vocês, pessoal. Sejam muito bem-vindos sempre aqui na FIPS. A gente faz mais um rápido intervalo e volta em instantes para a última etapa do Porto e Negócios. Não saia daí. Até já. Estamos de volta e chegamos à última etapa desse Porto e Negócios especial. Nós falamos sobre ferrovia, afinal, no próximo dia 30 de abril se celebra o Dia do Ferroviário. Saímos do escritório da FIPS, a Ferrovia Interna do Porto de Santos, e estamos agora em um ambiente externo, numa das obras que vão ser entregues
pela FIPS. Mas quem vai falar sobre isso para a gente e aonde nós estamos é o Edson Citelli, diretor de operações da Ferrovia Interna do Porto de Santos. Segue comigo, Casimiro Técio, diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Edson, seja muito bem-vindo ao Porto Negócios. Muito obrigada. Obrigado de novo pela oportunidade de estarmos aqui apresentando e falando da FIPS e como vocês disseram, né? Acho que desse sistema de transporte ferroviário que ele é tão importante para a infraestrutura do Brasil. Bom, aqui a gente está num local externo, né? A gente gosta sempre de fazer as tomadas externas no nosso campo. A gente está no Boulevard Aéreo, é uma das obras do caderno de obrigação da FIPS. Tá? É uma obra que ela sai ali da Avenida 15 e liga o Parque Valongo. É uma infraestrutura bem grande, né? A gente já está em fases finais aqui para a entrega dessa obra. E como até estava falando com o Tércio, isso aqui a gente está vendo o futuro já, né? Porque na verdade é você não ter mais uma interferência, exatamente, que é exatamente no encontro que a gente está indo, né? Retirar as interferências, né? Porto, cidade com a comunidade. É uma obra extremamente importante quando a gente fala dessa relação e da harmonia dessa relação porto-cidade, né, Tércio? Sim, aqui é uma obra que eu digo que é 2 em 1, né? Primeiro, a conectividade com o Centro Histórico de Santos e o Parque Valongo, que é uma demanda histórica da comunidade. Ela resolve uma passagem de nível, né? Então todas as passarelas que vão permear a margem, principalmente a margem direita, ela tem justamente essa função, que é eliminar a passagem sobre o trilho, né? Outras intervenções estão no caderno de obrigações, que é justamente resolver as passagens de níveis rodoviárias, né? Mas essa aqui é uma obra que junta 2 em 1, né? Que é essa conectividade da relação porto-cidade e de resolver um problema de passagem de nível. E vai conversar muito bem com o novo terminal de passageiros quando ele já estiver por aqui, né? A gente espera que ele esteja aqui. Mas é um processo longo ainda, né? Exige investimento em projeto, enfim, tem uma equação a ser conduzida que está muito ligada ao TECOM 10, que é para lá. Para lá. Mas tem tempo ainda para isso acontecer, mas vai conversar com certeza. Edson, falando em entregas, eu gostaria que você atualizasse para o nosso telespectador o que já foi entregue e o que está previsto para 2025. Tá, então vamos lá. O nosso portfólio, a gente já tem 2 obras entregues, né? A gente tem uma obra no pátio do Guarujá, de Conceiçãozinho, que foi a realocação da estação, né, para a gente possibilitar o crescimento das linhas A. Ela faz parte de um outro projeto, né, com os terminais. Aquela obra era para 2029, como a gente viu que aquilo é aumento de capacidade, a gente já puxou e entregou a parte ferroviária dela. Então, a primeira obra entregue pela FIPS. A gente tem uma segunda obra, que é o cluster de celulose, que é o STS-14. Também é uma obra que a gente entregou já todo o layout ferroviário lá do Pátio do Macuco, então a gente já tem todas as linhas para atender os terminais, né? Só está em fase de acabamento, mas operacionalmente as vias a gente já tem. Aí a gente tem uma das grandes obras, né, que a gente está executando, que é a Pera de Outeirinhos. Exato. Pera de Outeirinhos a gente faz a primeira fase dela, que foi em 2023, a gente faz toda a remodelação da ponte do Canal do Mercado, possibilitando ali a passagem das 3 linhas de saída da Pera. A gente tem uma segunda fase que também executamos em 2024, que é toda a entrada do pátio de carregado da Pera e a operação ali toda a entrada do pátio de vazio também, entrada e saída. Agora a gente está executando, para esse ano a gente faz mais uma correção geométrica, para isso ficar pronto e a gente fazer a ligação dessa Pera com expectativa já em segundo semestre de 2026. O que representa a Pera ferroviária? Eu quero a tua análise e eu quero a análise do Técio também. Quando a gente fala de aumento de capacidade, de entrada e saída de carga de maneira organizada, de aumento de competitividade. Operacionalmente, aquela Pera, ela vai trazer mais... Primeiro que ela dá uma fluidez melhor para as operações do porto. Algo que a gente faz hoje 30 vezes para atender os terminais da Santa, impactando inclusive nos terminais do corredor e da celulose, a gente não faz mais. Então só aí, né, eu já otimizo o nosso sistema, atendendo os terminais da Santa, aumentando ali, e principalmente ganhando essa capacidade para o corredor de exportação e para o cluster de celulose. Tá? Esse é o ganho da Pera, que realmente é uma das obras estruturantes aqui do Porto de Santos, na margem direita. E quando a gente fala do cluster de celulose, Técio, a gente sabe que os terminais que ali operam, eles têm volumes e metas bastante agressivas, né? E sem essa estrutura, aquilo ali tudo trava.
Quando a gente fala de capacidade, nós estamos falando ali de um corredor ali de mais de 10 milhões de toneladas de celulose, além das 30 milhões de toneladas do corredor de grãos. Então, só aí, nós estamos falando de, a partir de 40 milhões de toneladas, podendo operar até... a celulose ela pode chegar a 12, 15 milhões de toneladas naquele cluster, se bem trabalhado a recepção ferroviária e as expedições por navio. Se você não tem essa pera no Oteirinhos, você diminui a capacidade de manobra e aí, obviamente, você vai diminuir a capacidade de oferta, de entrega dessa carga no terminal. Então, aí, a gente fala sempre que o berço, né, a atracação é um gargalo, claramente, sem a pera, esse corredor de exportação na Ponta da Praia, que foi uma análise dentro do PDZ, né, de deixar o transporte ferroviário atender os terminais da Ponta da Praia, tirando o caminhão da perimetral. Sim. Você perde o objetivo do planejamento, né? Então, assim, a pera do Oteirinhos é mandatória a ser implantada. Sem ela, a capacidade da margem esquerda despenca em termos de entrega ferroviária. Edson, quais têm sido os principais desafios enfrentados na modernização desses 100 quilômetros aí de trilho, que muita gente acha que é pouca coisa, mas você modernizar 1 quilômetro de trilho já dá um trabalhão. 100 quilômetros, quais têm sido os desafios enfrentados? Esse é um dos grandes desafios que, né, a gente tem que ter muito planejamento, porque executar todas essas obras que a gente tem no caderno de obrigação e fazendo um volume crescente todo ano, aqui a gente não fala nem que é trocar o pneu do carro mais em movimento, é trocar a turbina do avião em voo. Em voo. Então, eu acho que todos esses investimentos, né, como você falou, a gente continuar fazendo a produção crescente, como a gente falou que esse ano a gente tem que crescer mais 12% no mínimo, e executando todas essas obras, a gente tem obras também de revitalização, como a gente fala lá no corredor, né, das associadas, tem uma revitalização das malhas, dentro do porto eu preciso fazer isso também, até para dar mais segurança, dar mais confiabilidade e mais eficiência para o sistema. Então a gente está executando, é uma obra plurianual também. E essas obras aqui que é para retirada de interferência, como a gente estava falando também, né? A gente tem a passarela do Canal do Mercado em execução, também para entrega esse ano. A gente tem a passarela da Santa, tem essa passarela aqui, esse boulevard que a gente também entrega agora. Então o grande desafio, de novo, reforçando, é executar todo esse caderno de obrigação, essas obras, e a gente continuar crescendo o nosso volume. Com relação à pera ferroviária, existe uma expectativa de conclusão das obras? Como te disse, todo o nosso cronograma, né, a gente fez um cronograma bem detalhado desde o início dessa obra e todas as fases dela elas estão em linha. Então agora a gente está executando a fase 4, 5, 6. A fase 6 é a última fase, que é quando a gente fecha o looping ali e começa a operar realmente em pera. A expectativa disso já é segundo semestre de 2026, por volta de setembro. Que seria com a transferência do terminal da Marimex para outro espaço, é isso? Sim, houve hoje um arranjo que a Marimex pode até continuar no meio da pera, mas ela não vai operar. Então, assim, precisa a remoção desse terminal, já tem área definida. Enfim, é uma questão de executar o que foi combinado. Então, acho que esse é um ponto importante, que é um ponto do lado da autoridade portuária, de fazer a transferência do terminal as soon as possible, né? O mais rápido possível, para que a obra o cronograma siga do jeito que está planejado e programado. Exato. Teste, do ponto de vista de expansão da malha ferroviária, não só na região do Porto de Santos, mas portos Brasil afora, quais são os principais desafios que precisam ser superados? Acho que o primeiro é a questão da viabilidade econômica da implantação de uma malha ferroviária, né? Como a gente falou no bloco anterior, você precisa de volumes de carga bem mapeados na origem, né? No PAROD, para origem e destino, e isso também serve tanto na importação como na exportação. Tá? Obviamente o Brasil, quando se fala de ferrovia, ele é um grande exportador. Sim. Seja o minério de ferro, seja o açúcar, seja o granel, a soja, o milho, a própria celulose, enfim. O grande ponto é fazer essas conexões, garantindo que o agronegócio seja a loja âncora, né, desses investimentos, né, garantindo volume. A gente consegue ter uma externalidade que é trazer a carga geral containerizada para a ferrovia. Eu acho que esse é o grande avanço, grande desafio, né? Que é usar, por exemplo, o investimento na infraestrutura de acesso e, obviamente, o material rodante, né? Os vagões são distintos, é importante frisar, o vagão de grão tem um formato. Para quem já passou aqui pela margem direita, já viu os vagões de celulose, né? Que a gente, inclusive, gravamos lá
no primeiro programa em campo, que são aquelas capas azuis, alonados, né? Que é como se fosse uma esteira que puxa e você consegue tirar a carga por cima. E o container, que na verdade ele já vem com as castanhas, né, preparadas para receber a carga. Então cada vagão tem a sua especificidade, mas a infraestrutura é a mesma, né? A locomotiva é a mesma. Então assim, as manobras utilizam os mesmos equipamentos e quem viabiliza a infraestrutura de novas malhas ferroviárias, o caso da Transnordestina é um exemplo, é a carga mineral, é a carga vegetal, né? O agro e a mineração. E é importante a gente garantir acesso à carga geral containerizada aos portos, né? E vice-versa. E aí a gente consegue, de fato, aumentar a pegada ambiental, né? Ou seja, reduzir o carbono, a pegada do carbono do container, né? Que ainda majoritariamente está no pneu. Está na rodovia. Voltando aqui para o Porto de Santos, diante de tudo que nós falamos, diante do tamanho das obras que vão ser executadas pela FIPS, algumas já entregues, quais são os gargalos, e aí eu divido essa pergunta com vocês dois, quais são os gargalos logísticos que ainda precisam ser superados dentro do Porto de Santos? Bom, o que eu vejo primeiro é uma das obras que a gente falou, que é a pira de Outeiros. Essa vai tirar um gargalo muito grande, né? Acho que a gente tem também os gargalos que são com outros modais e outras interferências. Tem o gargalo rodoviário, também a gente tem obras para retirar. E aí a gente tem que viver em harmonia, né? Não adianta um modal só dar certo e o outro não. Em equilíbrio, né? Equilíbrio. Todo mundo tem que funcionar para o sistema porto, que é o que a gente fala muito, né, Tércio? E aí eu acho que, fora isso, a gente vê também, falando um pouco mais externo, o canal, ele tem um aprofundamento maior, né? Você tem um calado melhor, né? E eu acho que toda essa ocupação dos berços no porto aqui também, para a gente continuar evoluindo em elevação. Do ponto de vista, sem querer te interromper, do ponto de vista do canal, a concessão segue sendo a grande cereja do bolo, que é esperada pelos operadores portuários, inclusive. Quando a gente fala de eficiência portuária, a gente está falando de um tripé, que é o acesso terrestre, aí nós estamos falando da FIPS e dos acessos rodoviários. Sim. Né? Podemos até colocar o transporte dutoviário nesse grupo, né? Ou seja, como é que eu conecto o porto à minha Interlândia, como é que eu conecto o porto à área produtiva, né? Seja na exportação ou na importação no consumo. O terceiro é a capacidade, de fato, dos armazéns, né? Dos terminais, poderem fazer a sua armazenagem estática, né? E aí essa capacidade é área, estocagem, é volume de tanque, é volume de silo, de armazém, assim por diante. É o quanto eu consigo empilhar nesse trecho de terra que faz a conexão com os berços, né, e com o canal, né? E aí você tem o terceiro subsistema, que é essa capacidade de carregamento. Aí quanto mais equipamentos você tiver para carregar e descarregar navio, maior a sua eficiência, e quanto mais navios você manobra no canal. Então, o algoritmo do canal, ele está justamente conectado a números de manobras por dia, independente do horário, independente do estofo da maré. Então, o canal fazendo a parte dele, a FIPS fazendo a sua parte, a Ecovias, né, fazendo a sua. Sim. E o governo do estado construindo a terceiro acesso, pista. Né, terceira pista, né, e os terminais já estão fazendo a parte dele. Assim, né? Hoje, a capacidade de performance na carga e descarga do Porto de Santos, a gente bate níveis internacionais. E vou dizer mais, né? Quando a gente fala de capacidade de carregamento no agronegócio, por exemplo, no grão, nós somos campeões mundiais de eficiência. Então, existe uma eficiência aqui que ela não está, talvez, performando mais, porque existem essas necessidades de investimento. Gargalos. E esses investimentos na água e, obviamente, no acesso. Perfeito. Que a FIPS tem essa responsabilidade nessa missão. A gente está chegando aí ao final desse Porto de Negócios especial, fora dos estúdios, mas eu acredito que esses recordes, né, Técio, que vêm sendo batidos consecutivamente e anunciados pela autoridade portuária, mostra bem que são os operadores portuários que são os grandes responsáveis por esses números. Então, eles precisam, sem dúvida nenhuma, de um sistema que funcione para que a sua capacidade possa continuar crescendo e cada um dentro do seu segmento possa seguir competitivo, não é mesmo? É isso aí. A FIPS tem a sua missão, né? Cada terminal já adota a sua.
O grande ponto é que cada recorde que a gente bate, alguma carga está insatisfeita. Sim. Isso é um ponto importante destacar, né? Às vezes o pessoal em casa acha que, nossa, batemos recorde. Cuidado, que os recordes, por trás do recorde tem alguém que esperou mais tempo, né? Diminuiu o nível de serviço, algum navio ficou esperando a mais, né? Então o recorde significa precisa investir mais. Precisamos investir e, como sempre dizemos aqui, a infra precisa vir antes da demanda. Edson, muito obrigada pela tua participação aqui no Porto e Negócios, seja sempre bem-vindo. E que a gente volte aqui para falar de novas entregas, quem sabe um programa especial direto da Feira Ferroviária. Muito obrigado, são sempre bem-vindos, aí estamos à disposição. Tércio, mais uma vez, obrigada pela parceria. Eu que agradeço a FIPS ter recebido a gente, estou cumprindo o seu papel, estou cumprindo suas obrigações, agora cada um tem que fazer o seu, né? É isso aí. E aos ferroviários, nosso parabéns. A gente deseja que essa força tão importante que move sob trilhos o país siga sendo qualificada, capacitada e pungente. O Porto e Negócios de hoje termina agora. A gente volta a se encontrar na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, com um programa inédito. Até lá! Tchau! Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals Brasil. Transbrasa. Aqui o futuro já é presente. E FIPS, Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos.